Hoje o nosso tema vai ser a segunda lei de Mendel. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam da segunda lei de Mendel é o seguinte: ela vai estar abordando para mim aqui duas características de uma única vez, ou seja, eu vou estar avaliando mais de um caractere a cada análise genética. Por qual motivo que essa segunda lei de Mendel se torna um pouco mais complexa? Quando eu vou fazer uma análise de duas características, é como se eu pegasse toda aquela minha conta e multiplicasse ela por 2. É claro, conforme eu vou aumentando esse número de características, eu vou sempre aumentando esse número de possibilidades finais também. É por isso que ela também demanda de uma análise computacional, por exemplo, quando o quadro de características for muito maior, tá? Mas enfim, para que vocês entendam como que eu posso aplicar matematicamente isso, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam: falei de segunda lei de Mendel, não é? Ok. Eu vou analisar logo de cara o genótipo final que vai ser gerado, como eu fazia lá na primeira lei de Mendel? Não. Primeiro aqui, eu vou analisar os tipos de gameta que cada indivíduo pode formar e depois de analisar cada tipo de gameta, aí sim, eu consigo pegar e fazer uma análise juntando esses gametas, né, um quadro de possibilidades, de combinações, onde eu vou conseguir entender de fato quais são os genótipos finais daquele casal. Para começo de história, eu coloquei aqui para vocês um cruzamento de um casal aleatório, tá? E aqui a gente vai conseguir definir mais ou menos como que seria esse cálculo. Prestem atenção aqui, com muito cuidado, por favor, para não se confundirem. Seguinte, estou aqui fazendo a minha análise e tenho aqui esse indivíduo, Azão, Azão, Bezão, Bezinho. Vamos botar que ele vai ser a mãe dessa história. E o outro indivíduo é o pai. Professor, tem como os dois indivíduos serem macho ou os dois serem fêmea? Não, né, gente? Senão eles não dariam cria. Vamos pensar um pouquinho. Eu preciso que um seja macho e outro seja fêmea, tá? Só para aproveitar esse gancho e já falar para vocês, vamos supor que eu esteja falando aqui de indivíduos humanos. Quais seriam os nossos cromossomos sexuais aqui, que vocês também têm que saber? No caso aqui, o da mulher seria XX e do homem XY. Isso é o padrão para cromossomos sexuais, tá? Eu vou gravar uma aula só disso, mas é só a título de curiosidade, já resolvi colocar logo aqui para vocês. Fechado? A primeira coisa que eu tenho que fazer é formar os gametas. Lembra que eu falei para vocês? A gente vai chamar esse processo de decomposição dos gametas. É a velha regra do chuveirinho, só que ela aplicada dentro do próprio indivíduo. Então, Azão vezes Bezão, Azão, Bezão. Azão vezes Bezinho, Azão, Bezinho. Por que eu botei aqui que só são dois gametas diferentes? Eu não vou considerar, por exemplo, esse outro aqui não? Esse outro alelo, que deveria estar multiplicando eles dois também? Vou e ele está presente aqui. Só que o que eu estou fazendo? Eu estou calculando aqui para vocês o quadro de possibilidades diferentes. Como assim, professor? Sempre que eu tiver um homozigoto em algum dos lados, esse quadro vai estar se repetindo. Eu estou gerando as possibilidades diferentes aqui. Agora, são 4. Qual que é o quadro final de possibilidades? Vamos pensar um pouquinho. Só você multiplicar, ó. 4 alelos vezes 4 alelos. Dá quantas possibilidades finais? 16 possibilidades finais. Já sei disso. Agora, quantas delas vão ser diferentes? Aí já é outra história. Sacaram? Mas enfim, calma aí que eu vou explicar isso com mais detalhes ainda. Tenham fé. Fiz aqui essa decomposição dos gametas, tenho dois tipos de gametas diferentes, ok? Agora, eu vou fazer o quê? Fazer a mesma coisa ali com o pai. Só que o pai, estão vendo que ele é duplo heterozigoto? Ou seja, tudo dele vai sair diferente. Então ele gera 4 tipos de gametas diferentes, olha só. Azão, Bezão, Azão, Bezinho, Azinho, Bezão, Azinho, Bezinho. 4 gametas diferentes. Se eu multiplico esses dois, ó, 2 gametas diferentes vezes 4 gametas diferentes, é igual a 8 genótipos diferentes possíveis no quadro final. Professor, para que você está fazendo essas multiplicações aí, hein? Não entendi esse negócio, não. É simples. Quando eu faço a multiplicação, eu consigo guiar o meu quadro final. Porque, por exemplo, eu sei que eu tenho que ter 16 possibilidades ali no final. Já não marquei aqui para vocês, ó. 16. Já não fiz essa conta? Eu sei que, obrigatoriamente, eu tenho que ter 16 possibilidades de filhos para esse casal. Ok? Agora, também sei que 8 delas têm que ser diferentes. Eu posso ter algumas repetidas, mas 8 tem que ser diferentes. Eu tenho que ter 8 possibilidades de código genético diferentes, obrigatoriamente. Por isso que eu fiz essa conta. E a partir daí é só você fazer a combinação. Então, como que é essa combinação agora? Ó,
Azão, Bzão, que é aqui o primeiro gameta que eu consegui, né? Vai ser multiplicado e vai ser recombinado com todas essas possibilidades do pai. Então vai ficar o quê? Azão, Bzão mais AB. AA, BB, tá aqui. Azão, Bzão mais Azão, Bzinho. Vai gerar essa outra possibilidade aqui. Azão, Bzão vezes Azinho, Bzão. Aqui, ó. Eu falo vezes, mas tenham sempre em mente que a gente vai estar somando, tá? Até porque são letras. Eu não vou multiplicar uma letra por outra letra, ficar ao quadrado, não vai dar muito sentido. Na verdade, eu vou somar as duas e combiná-las em um mesmo código genético. Fechado? Seguinte. Agora, Azão, Bzão vezes Azinho, Bzinho. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Pronto. Fechei a parte do primeiro gameta aqui, ó. Desculpe minha falta de habilidade para desenhar com esse negócio, mas bora lá. Agora vamos fazer do Azão, Bzinho. É o mesmo esquema. Pego ele e combino com todos aqui dessa lateral, ó. Vai dar esse resultado final aqui, ó. Azão, Bzinho vezes Azão, Bzão, vai ficar como? Azão, Azão, Bzão, Bzinho. Azão, Bzinho mais Azão, Bzinho. Azão, Azão, Bzinho, Bzinho. Azão, Bzinho mais Azinho, Bzão. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. E aí vai indo. Bzinho, tá? Sacanagem, né? Parece beijinho. Mas bora lá. Seguinte. Isso aqui foi só a minha primeira possibilidade. Por quê? Eu gerei 8 genótipos diferentes, como eu falei pra vocês que deveria ser, não é verdade? Ó? Tem aqui 8 genótipos diferentes. Concordam? Desses 8 genótipos diferentes, o que eu poderia concluir agora para fechar esse quadro? Ele não tem que dar 16 possibilidades? Pensa um pouquinho comigo. Pensa aqui contigo. Sim, né? Como que eu vou concluir esse quadro, então? Pensa um pouquinho. Ó. Vamos pegar e fazer os outros gametas que faltaram desse aqui. Fechado? Eu fiz aqui do primeiro A, não foi? Do outro A ia dar alguma diferença? Não, ia só repetir, ó, gente. Quer ver? Vou até mudar a cor da caneta para ficar preto igual tá aqui, ó. Então, os outros gametas que eu não desenhei aqui seriam Azão, Bzão, porque, ó, esse A vezes esse B, Azão, Bzão, e esse A vezes esse Bzinho, Azão, Bzinho. Fecharia os 4 aqui igual tem 4 nesse. Se eu sei que esses dois são iguais aos anteriores, eu vou precisar multiplicar tudo de novo? Não, né? Por quê? Esse aqui já deu um resultado, concordam? Se esses outros dois são iguais e esses não mudaram, o resultado desses dois não vai ser a mesma coisa? Então pego esse quadro final aqui de vocês e coloco ele vezes 2. Então cada um desses gametas aqui vai aparecer 2 vezes no meu quadro final. Pronto, fechei a história e matei aqui o meu problema, tá? Isso aqui seria o F1, fechado? Então as 16 possibilidades que vão surgir aqui, porque cada um vai estar sendo multiplicado por 2, porque esse primeiro aqui é igual, seriam o F1 desse casal. Mas como eu sei que vocês ainda devem estar com dúvida, eu vou fazer outro problema aqui agora. Presta atenção aqui comigo.